relação ao Grenal de 8 de fevereiro, ele muda completamente, hein, Rodrigo? Por conta dos reforços, muda na zaga, muda na lateral esquerda, muda no meio, muda no ataque. Bom, no ataque muda muito, né? Por falar em ataque, o Amuso pode estar recuperando a condição de titular depois de ter ficado fora contra o Juventude? Ele veio para ser titular. O Amuso veio num contexto muito parecido com o do Christian Oliveira, com status de titular. Ele não foi titular de cara por conta da adaptação, questão física, entrosamento e ritmo de jogo. Mas já atuou no jogo de ida contra o Juventude e no jogo contra o São Raimundo. Ele só não jogou contra o Juventude na partida de Caxias porque apresentou um quadro de dores musculares. O exame não constatou lesão. Ou seja, se o Amuso estiver recuperado, estiver sem dores, ele vai para o jogo. Caso contrário, um nome que cresce é o do Pavon, que não começou o jogo contra o Juventude porque estava voltando de lesão, mas já entrou no segundo tempo, já teve a semana inteira de treinos. Eu aposto mais em ou Amuso ou Pavon do que na ideia de Monsalve e Cristaldo juntos. Aravena perde força porque está no mesmo cenário que estava o Pavon no último jogo, voltando de lesão. Não é provável que ele já comece a partida como titular. Onde estão outras dúvidas, se é que elas existem para o Quinteiros? Monsalve ou Cristaldo, que é uma dúvida antiga, uma dúvida que já existia no ano passado com o Renato. E tanto o Renato quanto o Quinteiros agora sempre optaram pelo Cristaldo. Por isso, viu, Debona, que apesar do cartaz que está tendo o Monsalve, com gols, assistências, dribles, boas atuações, eu ainda sou cauteloso em projetar como uma tendência que o Monsalve ganhe a vaga do Cristaldo. Mas é uma disputa de ordem técnica que está estabelecido, porque o restante do time está definido. Se a gente pensar no time que vai ser diferente em relação ao Grenal, o lateral esquerdo é um jogador contratado para ser muito titular, né? Que é o Esteves, até porque o Grêmio jogou com um zagueiro improvisado no Grenal. Era o Vieri, né? Eu tenho aqui a escalação do outro Grenal. Vamos fazer esse exercício? O goleiro era o Gabriel Grando, vai ser o Thiago Volpe. Tá. Temos uma mudança. O lateral direito era o João Pedro, segue. O zagueiro pela direita era o Rodrigo Eli, que está lesionado. Vai jogar o Gustavo Martins. O zagueiro pela esquerda era o Gemerson, que está suspenso. Vai jogar o Wagner Leonardo, que não estava no grupo à época. Era o Vieri, o menino lateral esquerdo, improvisado. Agora tem o Lucas Esteves, que não estava do grupo à época. 4 mudanças até agora. A dupla de volantes tinha Vila Sante e Dodi. O Vila Sante segue, mas entra o Cuejar, que não estava no grupo, não tinha condições naquele momento. No meio-campo, começar pelo que é certo. No setor ofensivo, melhor dizendo. O Bright White é o centroavante, segue. O trio de meias teve Pavon, Cristaldo e Aravena. E o detalhe é que nenhum dos três tem presença garantida. Pode jogar os três ou pode não jogar nenhum dos três. Eu acredito que o Aravena não vai e o Cristaldo e o Pavon estão cotados. Então o Grêmio pode ter de 6 a 8 mudanças em relação ao primeiro Grêmio. Fruto de um time que se reforçou, né? Muito para essa reta final do Campeonato Gaúcho. Um destaque para depois? Depois a gente fala sobre o ataque tricolor com renovação de contrato. Tem um líder, é o Bright White, né? Vou falar dos bastidores da renovação de contrato antes da hora, que está sendo costurada pelo Grêmio com o Bright White. Mais Grêmio, Rodrigo Oliveira. Um jogador que caiu nas graças do contexto tricolor é Martin Bright White, pela resposta rápida e técnica que deu dentro de campo, por se tornar um líder para os mais jovens, uma referência para os recém-chegados e, acima de tudo, Debona, pela identificação com o clube e com a cidade. Aprendeu português na primeira semana em Porto Alegre. Por tudo isso, o Grêmio se antecipou. O contrato dele vai até junho de 2026, teria um tempo razoável ainda, mas o Grêmio já negociou e já encaminhou a renovação de vínculo para até junho de 2027. Ou seja, o Bright White, ele deixa de ser uma contratação pontual para 1-2 temporadas e passa a ser, quem sabe, um jogador cotado a viver uma era como centroavante. A era Bright White é o que está almejando o Grêmio com essa renovação e não tem a menor dúvida que pode dar motivação ao jogador para o Grenal. Ele encarnou muito dentro de campo, né? Um espírito de liderança perante ao torcedor e também com os companheiros, né?
com muita frequência a gente vê o Bright White se dirigindo a quase todo o time do Grêmio e conversando individualmente. Ele é quase um técnico dentro de campo. Porque a visão europeia dele faz com que ele perceba o que está ocorrendo taticamente, aí ele chama os jogadores e corrige isso aqui, vai para cá, alinhado com o treinador, né? Então ele caiu nas graças do Grêmio.